Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anticoagulantes. Quando que a gente deve usar, quais são os tipos que tem hoje em dia para você poder usar. Mas o mais importante agora é que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um like para que outras pessoas consigam assistir esse vídeo também. Então, vamos lá! Anticoagulantes. Por que a gente indica o uso dos anticoagulantes? Duas situações principais, uma situação de tratamento e uma situação de prevenção. Tratamento é quando o paciente já tem um trombo. Quando tem, por exemplo, uma trombose na perna ou um tromboembolismo no pulmão, já tem um trombo ali obstruindo o fluxo sanguíneo e a gente precisa dissolver este trombo para tratar essa doença. Então, os anticoagulantes estão indicados aí para a situação de tratamento. Ou, a segunda situação é de prevenção. E aí, nessa situação de prevenção, envolve alguns casos diferentes. Por exemplo, o paciente que tem arritmia, fibrilação atrial, é um paciente que tem maior risco de causar trombo dentro do coração e esse trombo se deslocar do coração e até a cabeça e causar o AVC, o derrame cerebral. Então, essa é uma situação em que o paciente precisa afinar o sangue para poder evitar que esse trombo aconteça. Uma outra situação é o paciente que tem prótese metálica no coração. Por exemplo, fez uma cirurgia de válvula no passado e colocou uma prótese metálica. Nessa situação, a prótese também é um dispositivo que aumenta o risco de trombose e aí precisa afinar o sangue com o anticoagulante. E outra situação é quando o paciente tem um alto risco de trombose pós uma cirurgia, por exemplo. Então, nessa situação, a gente vai usar o anticoagulante para prevenir a trombose. Exemplo, uma cirurgia ortopédica, que o paciente vai ficar muito tempo sem conseguir andar, deitado, é uma situação importante. Uma cirurgia de fratura de colo de fêmur, que é uma cirurgia ortopédica importante, que acontece muito em idoso. Nessa situação, é obrigatório o uso de anticoagulante. Ou o paciente oncológico, que é um paciente que tem um risco maior de trombose. Pós-cirurgia, nesses casos, a gente sempre indica o anticoagulante como uma forma de prevenir a trombose. Uma coisa importante é que todo mundo vai no consultório e fala assim, não, eu uso o AS, eu tomo o anticoagulante, o AS. O AS, ele não é um anticoagulante, ele é um antiagregante plaquetário. Ele afina um pouco o sangue, mas de uma forma menos intensa do que um anticoagulante propriamente dito. Ele trabalha na agregação das plaquetas e o anticoagulante trabalha, sim, na cascata de coagulação, que é uma coisa mais envolvida com o trombo em si. Quais são os anticoagulantes que a gente tem disponíveis no momento? A gente tem os anticoagulantes injetáveis. Esses anticoagulantes, em geral, a gente usa em ambiente hospitalar, que é feito de forma subcutânea, com injeção na barriga, por exemplo. Às vezes o paciente está usando uma vez ao dia, às vezes 2 vezes ao dia, a depender de qual anticoagulante que é e qual é o caso, se é profilaxia ou se é tratamento. E muito raramente a gente também pode usar na veia, em algumas situações específicas. Não vai ser o foco desse vídeo de hoje, mas é importante que vocês saibam que eles existem. Os anticoagulantes orais, e esse sim é o foco do vídeo de hoje. A gente tem anticoagulantes mais antigos, que têm usados há muito tempo aí na medicina, e situações onde a gente tem coagulantes que não são tão novos assim, já estão há mais de 10 anos no mercado, mas é importante a gente saber que tem esses dois tipos, tá? Vamos começar com os mais antigos, como por exemplo a varfarina. É um excelente anticoagulante. Tem um grande potencial de tratamento, ele realmente uma efetividade muito boa, ele afina o sangue, ele consegue dissolver o trombo. Qual é o problema desse anticoagulante? É que ele exige um acompanhamento bem próximo com o médico. Por quê? Porque a gente precisa dosar o afinamento do sangue através de um exame de sangue que se chama INR. Quando esse INR está muito aumentado, está muito alargado, que a gente chama, você tem um risco muito grande de sangramento. E se ele estiver abaixo do que a gente quer, você não está com o objetivo que a gente quer de afinar o sangue, então você pode ter trombo. Então a gente precisa controlar muito bem esse INR, para ele ficar no alvo que a gente quer.
e dependendo da doença que tem o paciente, o alvo modifica. Esse é o anticoagulante que ainda existe no SUS aqui no Brasil, então ele é muito utilizado. E tem que ficar atento para quem toma esse com interações com outros remédios, com alimentos, porque alimentos ricos em vitamina K também interferem com esse anticoagulante, como por exemplo, vegetais verde escuro. Qual é a situação clínica ainda que só ele pode ser usado, porque os novos ainda não podem ser usados nessa situação? São situações que têm prótese metálica dentro do coração. Ainda não tem estudos para os novos anticoagulantes com prótese metálica, por enquanto. Então, nessa situação, só tem ainda os antigos, os anticoagulantes antigos, como a varfarina, como uma opção terapêutica nesses casos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os novos anticoagulantes. São vários: rivaroxabana, que é o xarelto, dabigratrana, edoxabana, que é o Lixiana, o Eliquis, que é o apixabana. Tem vários novos anticoagulantes já no mercado e que já estão há muito tempo sendo usados. A vantagem deles é que não precisa desse controle tão de perto do afinamento do sangue. Então isso facilita, não tem interações muito grandes com outros alimentos nem com outros remédios. Então isso facilita muito no dia a dia do paciente. Além de que tem um risco menor de sangramento também comparado à varfarina, porque justamente não fica fugindo tanto do alvo que a gente deseja para ele, já que não tem tanta interação, como eu falei antes. Então, de maneira geral, eles são anticoagulantes mais seguros, com menos risco de sangramento, mas, por outro lado, eles são mais caros. Então, claro que tudo isso a gente tem que pesar na hora de indicar o melhor anticoagulante para o paciente. Em situações como trombose do pulmão, trombose na perna, ou fibrilação atrial, que é essa arritmia que eu já comentei anteriormente, podem ser usados os novos anticoagulantes sem nenhum problema. Claro que na situação de prótese metálica, como eu falei, ainda a gente só pode usar os anticoagulantes antigos, por enquanto. Qual é o melhor anticoagulante novo para cada situação? Depende do paciente. Tem anticoagulantes novos que é uma vez ao dia, como o rivaroxabana e o edoxabana. Então, aquele paciente que tem dificuldade de tomar 2 vezes o remédio no dia, aí a gente vai preferir esse, que é uma vez. Mas tem situações que o risco de sangramento é maior e que a gente tem que ficar mais atento. Então, a gente vai preferir os novos anticoagulantes que têm menor risco de sangramento. Essa decisão vai depender de cada caso e só o seu médico vai poder te dizer qual é o melhor anticoagulante para você. Agora, paciente oncológico. Esse paciente, de maneira geral, que está em tratamento com câncer ativo, com quimioterapia, de forma geral, a gente não usa o anticoagulante antigo, a varfarina. Por quê? Porque já tem estudos que mostram que ele tem menor eficácia. Então, no paciente oncológico, de maneira geral, quando for possível, a gente ou usa os anticoagulantes injetáveis ou os novos anticoagulantes. Essa decisão também depende do médico, do seu cardiologista, do seu cardio-oncologista para definir. Mas a gente sabe que os novos anticoagulantes e os injetáveis têm melhor eficácia e segurança no paciente em tratamento de câncer. É isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.